Olá, pessoal do sexto ano. Vamos então falar sobre a estrutura da Terra. Vocês estão percebendo que existe uma aproximação das disciplinas de ciências e geografia neste primeiro momento aí do início do ensino fundamental 2, que é o sexto ano. Conforme vocês vão indo para o sétimo, para o oitavo e para o nono, as disciplinas vão se diferenciando. Então, existem coisas que vocês primeiro vão ter acesso na disciplina de ciências e depois em geografia, mas também tem coisas que vocês primeiro viram em geografia e agora estão revendo em ciências, tá bom? Então, nesta imagem aqui, ó, inicial, né, que é Fernando de Noronha, uma das ilhas mais turísticas e famosas aqui do Brasil, nós temos perguntas que vão ser, né, respondidas aí ao longo deste módulo. Então, nessa imagem você consegue observar um arquipélago famoso brasileiro, né, um dos lugares mais bonitos do Brasil. E aí, o que existe abaixo dessas ilhas? Né? O que tem ali abaixo? Elas não ficam flutuando, isso é fato, tá? E abaixo do oceano, que cerca essas ilhas, né? O que tem abaixo agora da parte da água, tá? Que eu sei que eu vou ter alguma coisa embaixo da ilha, tá? Mas embaixo da água eu também vou ter alguma coisa. E no decorrer deste módulo, então, a gente vai entender melhor isso aí. Vocês têm uma imagem dupla, uma página aberta, bem bacana, que vai mostrar, né, a Terra e as suas camadas. E aí a gente começa com a parte da litosfera, que formada aí pela crosta e pela parte rígida do manto superior. Então eu tenho a crosta e uma partezinha ali inicial do manto superior. O que diz a crosta terrestre? A crosta, né, é uma fina camada exterior que envolve o planeta. Ela é sólida, é dividida em crosta oceânica, né, aquela que está abaixo ali dos oceanos, com em média de 7 quilômetros de espessura, e a crosta continental, que é aquela que fica ali nos continentes, com em média 40 quilômetros de espessura, podendo variar de 5 a 70 quilômetros de espessura nas regiões montanhosas, tá? Significa isso aqui, ó, que se a gente desenhar, olha lá, eu tenho uma montanha, aí eu tenho algo plano e aí eu desço. Aqui está o nível do mar, tá? E aqui então, ó, essa parte aqui, ó, da crosta, ela pode chegar a 70 quilômetros. Aqui pode variar de 40 quilômetros e aqui pode variar, né, até 7 quilômetros para a gente chegar na camada de baixo. É isso que está falando, ok? Contudo, sondagens mais profundas atingiram apenas 13 quilômetros de profundidade. A gente não conseguiu fazer mais do que isso. Então, o buraco mais fundo do planeta é apenas 13 quilômetros de profundidade, tá? Com relação ao manto, que a gente está aqui agora, deixa eu trocar aqui minha ferramenta. Com relação ao manto, nós vamos ter o manto superior e o manto inferior. O manto superior vai ser aqui subdividido, né? E o manto inferior vai estar aqui. Mas nós estamos nos referindo a essas duas camadas aqui, certo? A crosta, manto superior, manto inferior. O manto fica logo abaixo da crosta e é uma camada espessa, com cerca de 2.950 quilômetros. É dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior é formado por uma parte rígida e pela astenosfera. Então vamos entender a parte rígida e aqui a parte rígida e a parte então da astenosfera. Na parte rígida, né, que flutua sobre a astenosfera, é dividida em placas tectônicas, né? Então isso aqui tem as suas quebras que ficam flutuando sobre esta camada. Agora essa camada chamada de astenosfera, formada aí pela parte do manto superior, localizada logo abaixo da litosfera, é menos, né, rígida que a litosfera, pois as temperaturas são mais altas, ou seja, superior a 1.000 graus, e as rochas encontram-se parcialmente fundidas, formando magma. Então aqui a gente vai ter o magma. Depois a gente tem o manto inferior, né, que tem cerca aí de 2.350 quilômetros de espessura,
sendo uma das maiores camadas da Terra, tá? As rochas, então essa distância aqui, ó, tá? Essa distância aqui. As rochas apresentam densidade e temperaturas maiores que o manto superior. Então, aqui é mais frio, aqui é mais quente. E aí a gente chega no núcleo, né? Eu tenho o núcleo, o núcleo é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Então, esse aqui é o núcleo externo e aqui o núcleo interno. Com relação ao núcleo, nós temos o seguinte, camada mais interna da Terra, com cerca de 3.050 quilômetros de espessura, dividindo-se em dois núcleos, interno e externo. O núcleo, o núcleo externo, que é esse aqui, ele é sólido e com uma temperatura elevadíssima de cerca de 5.000 graus Celsius. Já o núcleo interno é mais espesso, com o núcleo interno, que o núcleo, desculpa, eu vi errado aqui, peraí. O núcleo interno, que é esse aqui, tá? É sólido e com uma temperatura elevadíssima. Então, eu estou falando disso aqui, ó, tá? Núcleo interno. Núcleo externo é esse aqui, agora sim. É mais espesso que o núcleo interno e apresenta estado líquido e altas temperaturas, tá? Nós temos uma observaçãozinha aqui e aqui, ó. Nessa primeira observação está falando das placas tectônicas, que são grandes placas de rochas que ficam encaixadas e que formam toda a superfície terrestre e que se movimentam sobre a astenosfera. Já essa observaçãozinha aqui de baixo diz o seguinte: o termo mesosfera também é utilizado, é uma referência à parte da atmosfera, só para vocês entenderem. O termo mesosfera também é utilizado para se referir ao manto inferior da Terra, né? Como você viu. Não, desculpa, não é a atmosfera, não. Ele está se referindo que essa expressão, termo mesosfera, também pode ser relacionado ao manto inferior, né? Que é essa região aqui, ó, mesosfera, tá? Manto inferior, mesosfera, tá? Que vocês viram lá na geografia, tá? E também se refere a uma camada da atmosfera, não estava louca não, viu gente? É verdade. Então, mesosfera pode ser considerada esta região interna ou uma das camadas, a camada intermediária. Eu acho que essa aqui, ó. Aqui fica ruim para ver, mas é essa camada aqui, ó, terceira camada, tá? Bom, aqui a gente tem a hidrosfera, que está apontando para esse azul, está apontando para o conjunto de toda a água existente no planeta e é considerado uma das camadas da Terra. Então, a Terra ela é formada pela parte sólida, litosfera, pela parte líquida, hidrosfera, né, e pela parte gasosa, que é a atmosfera. Nessas três esferas, a gente tem a possibilidade de encontrar seres vivos. Então, eu posso encontrar seres vivos nessas três camadas. Quando a gente junta as três camadas, a gente chama de biosfera, que é a camada do planeta onde se encontram todos os seres vivos, né? Na superfície terrestre, nos oceanos e no ar, ou seja, tanto na crosta, quanto na hidrosfera, quanto na atmosfera. Perfeito? Bom, vamos para as camadas da atmosfera. Então, aqui, ó, camadas da atmosfera, a gente vai se referir a essa imagem agora e nós vamos fazer a leitura, ó, aqui, ó, de baixo para cima. A primeira camada, então, o que seria essa camada da atmosfera? O que é importante para a gente, né? As camadas de ar que envolve a Terra e que pode ser uma vez, e que por sua vez pode ser dividida em 5 camadas, de acordo com a temperatura e a sua altura até terminar lá no espaço. Vários processos fundamentais da vida ocorrem nela, como a proteção da Terra contra raios nocivos e meteoritos. Além disso, atua na manutenção da temperatura média anual e do ciclo da água do planeta. Então, é importante a camada da atmosfera. Quando a gente vem, então, lá ó, de baixo para cima, nós temos aqui ó, a troposfera, camada atmosférica mais próxima da litosfera, chegando a uma altura de média de 12, nós estamos falando isso aqui, ó, 12 quilômetros, né? Cerca de 8 quilômetros nos polos e 17 quilômetros no Equador.
A maioria dos fenômenos atmosféricos ocorre nessa camada. Nela, a temperatura diminui com a altitude, então, conforme vai subindo, diminui a temperatura. E muitas coisas acontecem aqui, tá? Quando a gente passa para a segunda camada, que é essa camada aqui, ó, ela é a estratosfera. Ela está acima da troposfera, atingindo uma altura de, então, lá dos 17, né, até os 50 quilômetros. Então, olha lá, vem até aqui, ó, dos 17 até o 12, né, até os 50 quilômetros. É nela que se localiza a camada de ozônio, que é essa estrutura aqui, ó, essa camada vermelhada aqui que aparece para vocês, que está aí aproximadamente a 27 quilômetros de altura, que absorve boa parte dos raios solares, protegendo o planeta. Então, nela a temperatura aumenta com a altitude. Depois nós temos a camada intermediária, que é a mesosfera. Então eu posso usar o termo de mesosfera tanto para a camada quanto para essa camada aqui, ó, que a gente viu agora há pouco. Mas na camada da mesosfera, na região aqui da atmosfera, está acima da estratosfera, né, que atinge até cerca de 85 quilômetros de altura. Apresenta temperaturas muito baixas, que diminuem com a altitude. As estrelas cadentes, fenômeno luminoso que acontece quando corpos celestes atingem a atmosfera e são aquecidos, ocorre nessa camada. Então é aqui que a gente vê, por exemplo, uma chuva de estrelas, tá? Aí vindo para essa outra camada que é bem larga, olha, a gente consegue ver como ela é larga. Ela se chama termosfera, é a camada que se localiza acima da mesosfera e vai aí até os seus 450 quilômetros de altitude. Nela ocorre um fenômeno conhecido como auroras polares ou aurora boreal, né? É um fenômeno que produz brilhos coloridos no céu nas regiões polares. A temperatura tende a aumentar com a altitude, então aqui é quente. E a última camada, que é essa aqui, ó, a exosfera. Camada mais externa da atmosfera, muito rarefeita, ou seja, com poucos gases, né, elementos ali, com pouquíssimos componentes do ar, podendo chegar aí a 10 mil quilômetros de altura. Desculpa. Nela, é nela que orbitam os satélites artificiais. Então, aqui a gente tem um exemplo do satélite, tá? A temperatura varia bastante, ficando em média em torno de 1500 graus Celsius. Essa imagem aqui, ó, essa parte aqui é bacana, porque conforme a descrição que a gente tem do lado, a gente tem alguns exemplos. Então, é muito importante vocês olharem isso também, tá? Bom, vamos sair dessa página dupla e vamos para cá, ó. Hidrosfera, que é a parte da água, né? Então a hidrosfera é formada aí pelas águas oceânicas, mares, oceanos e pela água doce, geleiras, rios, lagos, pântanos, águas subterrâneas e águas contidas na atmosfera na forma de vapor, que a gente chama de umidade do ar. No ciclo da água, na natureza, a água é encontrada em diferentes estados. Sólido, congelado, líquido, rios, oceanos e nuvens. E aqui nós temos vaporizada, que é o vapor de água na atmosfera. Então a água pode ser encontrada no sólido, líquido e no gasoso. Isso aí vocês viram lá desde o quarto aninho, tá? E o que esse gráfico está mostrando aqui, ó? Está falando da água, que a maior parte da água que a gente tem no planeta é de água oceânica. E aí uma pequena parcela é de água doce e uma menorzinha ainda é de outros corpos, né, de água salgada. Agora, prestem atenção, né, porque outros corpos é porque podem ser lagos, né? Agora, prestem atenção, o que a gente pode consumir está aqui dentro. Então, se eu pegar esse trechinho e abrir ele, eu vou ter que, desse trechinho de água doce, a maior parte vai estar nas geleiras e nas calotas polares, o que não é muito acessível. Aí nós vamos ter água subterrânea e olha lá a porcentagem, 0,9 para a umidade do ar, né, que é aquela água que fica na atmosfera, e 0,3% que são aquela líquida que a gente pode consumir. Então, de toda a água no planeta, olha só o que a gente pode consumir, é só esse pedacinho aqui. Por isso que a água é um recurso tão importante que a gente tem que cuidar, né?
Na sequência, nós falamos de modelos em escala. Então, a ideia de construção de um objeto que sejam modelos científicos e que para se parecerem o mais fiéis possível aos objetos reais, devem então ser feitos respeitando uma proporção exata, ou seja, é uma escala. Nessa imagem, a gente tem aqui uma miniatura de um automóvel. Ele é, então, 43 vezes menor do que o original, tá? Então, equivale, na verdade, 43 centímetros, né? Essa escala é uma escala de 1 centímetro do modelo equivalente a 43 centímetros do modelo real. Então, a gente pode mudar essa escala. Ela está em centímetros, eu posso deixar para metros e assim por diante. Como um carro é um objeto pequeno, a gente trabalha com escalas menores. Quando você fala de uma distância de uma cidade a outra, a gente usa o quilômetro, ok? E por fim, a gente aqui, ó, você já estudou as escalas. Se a gente vê, vocês viram acho que lá na geografia. A escala é uma maneira de representar de forma reduzida objetos reais. Em geral, isso pode ser feito em construções de maquetes, mapas ou modelos científicos. A escala pode mostrar aqui, ó, por exemplo, uma conversão de quilômetros em centímetros. Nos casos em que estivermos trabalhando uma unidade de medida diferente, é necessário deixar claro as unidades, né, utilizadas. Então vamos entender o exemplo. Podemos utilizar uma escala de 1 centímetro para 50 quilômetros, em que 50 quilômetros do objeto real equivale a 1 centímetro do modelo do objeto. Isso aqui a gente pode usar em mapas. Você mede com a régua em centímetro e aí você multiplica em quilômetro para saber a distância real. Essa escala pode ser representada também na forma de fração, 1 para 50. Com base nessa notação, pode-se trabalhar com frações equivalentes. Por exemplo, se um objeto real tem 6.000 quilômetros, o modelo ele terá 1 centímetro. Para eu utilizar essa escala, a gente faz uma regrinha de 3, né? A gente multiplica e divide. Então, o que acontece, né? Eu vou multiplicar. Ó, para se obter 6.000 quilômetros, o denominador 50 deve ser multiplicado por 120. Assim, o numerador 1 também deve ser multiplicado pelo mesmo valor. Então, o que eu fiz? Peguei, se eu multipliquei embaixo por 120, aqui em cima eu vou ter que multiplicar por 120. E aí a minha escala vai ficar o quê? 120 centímetros sobre 6.000 quilômetros. Deixa eu só fazer uma continha aqui para ver se o meu raciocínio está certo antes de falar com vocês. Espera aí, deixa eu usar aqui minha super calculadora aqui do ladinho. Então, se eu multiplicar isso aqui... O exercício mostrou uma forma, né, de você fazer isso. Eu vou mostrar uma outra, tá? Porque ele fez o seguinte, ó. Para se obter 6.000 quilômetros, o denominador 50, que é esse aqui de baixo, deve ser multiplicado por 120. Mas se você não consegue entender por que chegou a 120, então vamos lá. Então, o que a gente pode fazer? Isso aqui é uma regrinha simples, regrinha de 3 simples. Aonde a gente vai colocar 1 centímetro está para um ponto de interrogação e 50 quilômetros está para o quilômetro que ele deu, que é 6.000 quilômetros. Então, quilômetro com quilômetro, centímetro com centímetro. Aí, o que normalmente eu recomendo? Ó? Eu multiplico aqui, então eu multiplico em x, e o resultado dessa multiplicação de 6.000 vezes 1 é 6.000. Aí o resultado aqui para baixo, ó, eu vou o quê? Dividir por 50. Então, se vocês pegarem 6.000 e dividirem por 50, o resultado de vocês vai dar o 120, que aparece aqui, ó, na minha calculadora, tá? Então, multiplica em x e o resultado divide pelo de baixo. Aí vocês acham essa incógnita aqui.
É que no exemplo ele já trabalhou dizendo que tem que ser esse valor, mas cara, se eu não entendo essa multiplicação, como é que eu vou entender que chegou nessa multiplicação? Então faz isso que eu disse aqui, ó. Multiplica o de baixo cruzando com o de cima, já que eu tenho uma igualdade aqui no meio. O resultado dessa multiplicação em x, você divide com a parte de baixo. E aí você chega ao ponto de interrogação. Beleza? É uma forma de fazer também, né? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.